Imagina só, você pediu um orçamento, recebeu esse orçamento, só que tinha um erro. E aí você, como cliente, vai ter que pagar mais pelo serviço, uma situação que não é incomum, né? Inclusive tem um viral aí pela internet mostrando exatamente essa situação num salão de belezas. E aí, mas o que a lei, o direito do consumidor diz sobre esses casos? Vamos tentar entender melhor sobre esse assunto? Betânia Souza vai conversar agora com o advogado para que você não perca o seu direito, né, Betânia? Exatamente, Roger. A gente aqui do J1 sempre traz aí os direitos do consumidor e convidamos hoje o Igor Labre, que é advogado. Ele vai explicar para a gente como é que ficam os direitos do consumidor quando se fala de orçamento aí para execução de serviços. Muito boa tarde já, né? Seja bem-vindo aqui com a gente, Igor. Boa tarde, prazer. Quando a gente vai fazer o orçamento por um serviço, quais os cuidados que eu devo ter, primeiramente, na hora que eu pego esse orçamento ali em um salão de beleza, por exemplo, ou outro tipo de serviço? O Código de Defesa do Consumidor, com a sua entrada aqui no Brasil, é regido pelos princípios da boa-fé e da confiança. Então, toda relação consumerista é regida pela boa-fé e pela confiança. Então, toda vez que o consumidor vai perante uma empresa, esses princípios têm que se valer. Então, quando se tem um orçamento ou quando se tem alguma proposta na qual é quebrada a boa-fé ou a confiança, poderá se rever esse direito perante os órgãos que são ali instituídos para precaver o direito da pessoa, do consumidor. Quando eu recebo esse orçamento, eu devo pedi-lo por escrito para eu poder me resguardar? O interessante é que ele seja por escrito, porque por escrito ali você vai ter o prazo de validade daquele orçamento, vai ter as regras na qual você submete aquele orçamento. Porque quando você se tem um orçamento verbal, esse prazo em tese seria de 30 dias, mas perante o judiciário você pode discutir num prazo prescricional de até 10 anos, mas é mais de difícil comprovação, precisaria de testemunhas e tudo mais. Então é necessário que fosse escrito, porque por escrito você tem ali todas as regras e os prazos para se submeter àquela proposta de compra. Por exemplo, hoje a gente trata muitas coisas pelo celular, né? Fazendo ali, inclusive, a solicitação de orçamentos pelos aplicativos de conversa. Serve como prova? Sim, hoje com a entrada dos meios, das mídias, né, os celulares, as conversas do WhatsApp são meios de comprovação de uma relação consumerista, podendo depois tirar print e ter as conversas para comprovar que houve ali uma proposta e submeter-se àquela proposta. Agora, eu fui na confiança daquele orçamento que eu tenho em mãos, dentro do prazo. Chego lá na confiança, fiz o serviço, quando termino, me deparo com um valor superior àquilo que estava no orçamento. O que devo fazer? O que diz o Código de Defesa do Consumidor? Se foi um contrato escrito, deve-se observar se não tem nenhuma cláusula que ali pode-se ter algum reajuste do valor, porque tem alguns contratos escritos na qual você pode fazer um reajuste do valor dependendo do serviço que for prestado. Agora, se o contrato não tem nenhum reajuste e o valor acordado foi aquele, deve-se se conversar primeiramente para que se cumpra a proposta que foi acordada. Acaso não ocorra, deverá se procurar o PROCON, que é o órgão administrativo, para que a pessoa possa ali reaver o seu direito, e não se resolvendo, procurar o Poder Judiciário para as questões de falha na prestação de serviço, cabendo até uma indenização por dano moral. Em questão de promoção, se estiver dentro do prazo, o direito é mantido. Se a promoção estiver dentro do prazo, cumprido ali os critérios que foi estabelecido na promoção, sim, deve ser mantido. Em caso de descumprimento, é uma propaganda enganosa, cabendo também ações perante a defesa do consumidor, ou PROCON ou o Poder Judiciário. O prazo, então, ele deve estar bem estipulado, escrito ali, para não haver nenhum tipo de desrespeito ao consumidor. Sim, o prazo de qualquer promoção ou proposta de orçamento é importante que ele esteja descrito. Acaso não estiver descrito, entende-se que esse prazo não tem término, podendo o consumidor a qualquer momento alegar aquela proposta de compra ou orçamento. Por isso que é importante ele solicitar, não confiar naquela coisa de só ligar e perguntar, né? É ter a certeza. Agora, assim, para evitar qualquer tipo de problema, na hora, antes de executar, é bom eu também perguntar se aquele orçamento ainda tá válido, lembrar daquele orçamento, para evitar qualquer tipo de constrangimento ali depois que o serviço é executado? Tendo em vista a questão da boa-fé, é importante se conversar com quem está propondo ali o orçamento, a proposta, verificar até que momento aquilo está válido, de que forma aquilo está válido, até para que a boa-fé reja tanto do lado do consumidor e tanto por lado de quem está propondo o orçamento ou a venda.
Agora, por exemplo, se o proprietário ou o gerente alegar que aquele orçamento foi feito por um funcionário que já foi desligado da empresa, isso vale como argumento? Se o orçamento ou a proposta estiver dentro do prazo e foi feito por alguém que estava vinculado à empresa, tem que se cumprir, porque foi feito em nome da empresa. E se ele foi desligado ou fez uma proposta que não foi de acordo com o que a empresa designou, poderá depois a empresa reaver a questão perante esse ex-funcionário até em medidas judiciais. É importante que o consumidor busque pelos seus direitos, não deixe isso passar despercebido, né? Até mesmo para evitar que mais casos aconteçam. Sim, sim. Acaso o consumidor ele se sinta lesado, verifique-se que tem algum prazo que não foi cumprido, algum orçamento que não foi cumprido conforme foi estipulado, conforme o que foi contratado, pode-se acionar primeiramente o PROCON, porque o PROCON na via administrativa vai tentar intervir perante a empresa na qual foi contratado e, se acaso não se resolver, poderá se acionar o Poder Judiciário para reaver o contrato, para reaver a proposta e até cabendo indenizações aí no âmbito judiciário ou também administrativo. Tá, joia, então. Muito obrigada, doutor Igor, pela sua participação aqui com a gente no J1. Tá, então, né, Roger, trazendo aí direitos do consumidor, falando agora de orçamentos aí de serviços, né? É muito importante a gente trazer sempre essas informações ao consumidor. É com você, Roger. Obrigado, Betânia, pelas informações.